Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a possibilidade do Ceará virar SAF em 2026 e de uma reforma no seu mini estádio, que hoje, é o CT. Já teve projetos antigos que eu já trouxe vídeo aqui no canal falando somente sobre isso e também sobre algum pessoal, colocando algumas imagens como que poderia ser. Eu vou trazer aqui os detalhes. Lembrando, o Ceará já teve algumas melhorias no seu próprio CT no ano passado, nesse ano também de olho na Série A. Tem também, no caso, uma expectativa bem grande, de receita do clube nos últimos anos, ainda mais agora permanecendo na Série A, que é o próximo passo. Tem também uma previsão muito boa para esse ano, que já estava na primeira divisão, e também para o ano que vem, independente, de qual que esteja, estando em uma competição sul-americana, vai valorizar bastante, o clube. Além do mais, tem a especulação de que tem alguns outros grupos interessados e é um tema já discutido no Ceará em 2025 sobre essa possibilidade de virar SAF, se realmente teria alguma chance de acontecer ou não. Então, um vídeo bem completo que eu vou trazer aqui os detalhes para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é dos 25 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conto com o seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante a esse objetivo, combinado? Então eu vou deixar primeiramente aqui sobre essa situação envolvendo a questão financeira do clube. Tem uma matéria que eu acho bem interessante desse site aqui, o Cássio Zirpoli, que fala justamente sobre essa questão, das finanças do clube e tudo mais, que eu gosto de mostrar aqui para vocês. Só para você ter uma noção, o ano passado já havia sido um ano quase que recorde de faturamento do clube, mesmo estando na Série B, por conta de algumas antecipações, de receitas e tudo mais, de direito de transmissão. Foram 164 milhões, só ficando atrás para os 172 milhões de reais em 2021 e bem próximo dos 159 milhões de 2021 e 2022, quando estava na Série A, e é um aumento bem significativo. Só para você ter uma noção, a expectativa para esse ano é que seja de um valor ainda mais alto, quase que o dobro em comparação a 2019 ou 2020, de quando o clube estava na Série A, mostrando que está pagando muito mais, estando agora na primeira divisão. Tem também aqui a dívida do clube, chegando na última Série B, a algo próximo de 105 milhões de reais, com prejuízo, que teve de 5 milhões e 700 mil. Lembrando que a cota de transmissão é algo que faz total diferença. Em 2021, o clube faturou, durante toda aquela temporada, 159 milhões. 90 milhões foram apenas dos direitos de transmissão da Série B, e a tendência, para esse ano agora de 2025 e para 2026 é de que supere tranquilamente essa casa de 100 milhões, com a premiação também, final do campeonato. Na Série B, 16 milhões, 22 milhões de reais, um valor bem pequeno também. De sócio, um aumento bem significativo, da Série B para a Série A. Você vai ter uma expectativa bem grande também, além de patrocínios e marketing, porque o clube, só o que ele havia faturado na Série B do ano passado é um preço de um patrocínio Master, hoje de 20 milhões de reais. Na última Série A em 2022 já tinha as bets, mas ainda não estava todo esse tamanho, Então, esse retorno agora também, eu acho que vai ter um salto bem significativo do ponto de vista financeiro. O Ceará, então, que tem um orçamento para essa atual temporada, que eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu só ver se não está travando, de 180 milhões a 200 milhões de reais para a temporada atual, ou seja, seria o recorde, da história do clube, até porque o máximo até então tinha sido de 164 milhões de reais. Então, o João Paulo Silva confirmou também que a folha salarial está girando entre 6 milhões de reais, um pouco mais do que isso, chegando até 7 milhões e meio. E aí, para a próxima temporada, a tendência, que tem um aumento também na folha salarial. Eu acredito que para o próximo ano, mantendo a Série A, indo para uma Sul-Americana, projeção bem mais pé no chão, já dá para imaginar o faturamento próximo de 250 milhões. É claro, tem algumas vendas de jogadores que podem ocorrer e aí aumenta muito o balanço, ou não ocorrer e aí diminui bastante, mas uma folha também salarial talvez próxima do que? 7, 8 milhões de reais, 10 milhões de reais. Vamos ver qual que vai ser o próximo passo, do Ceará. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto. E aí muita gente, até em relação ao último vídeo que eu havia postado aqui no canal, sobre o projeto de modernização, o projeto da Arena Vozão e tal, tem até alguns projetos que eu vou deixar aqui para vocês, como por exemplo esse vídeo, que já tem algum tempo, 2019, que o torcedor que o Edernilson Oliveira fez, sobre um projeto de uma arena para o Ceará e tudo mais. Já tem essa discussão há muito tempo de uma possibilidade de fazer no próprio CT, Vou deixar uma outra imagem aqui com IA, que eles criaram para ter uma noção basicamente de como seria e tudo mais. Mas assim, longe de ser um projeto totalmente oficial ou que o Ceará teria interesse. Até porque com a Arena Castelão não faz tanto sentido você gastar demais com um projeto, que
é para você ter um estádio nessa magnitude. Agora, um pequeno projeto dentro do CT já é algo que a torcida vem falando há um bom tempo. Então até o próprio site aqui, ó, no Instagram, o Fortaleza Gazeta antigamente, fala aqui, ó, e se a Arena Vozão para 44 mil torcedores na sede do clube e parte dentro do CT fosse transferido, ele fala aqui, né, sonhar não custa nada e tudo mais, enfim, e aí falando nos moldes como seria, por exemplo, da Arena MRV. Igual eu falei, não acho que teria necessidade, mas o Ceará já vinha trabalhando com essa possibilidade de uma ampliação, né, desse mini estádio que no CT, que pode ser utilizado para treinos, para jogos, por exemplo, da categoria de base, mas não é um plano que o clube tem em mente para esses próximos meses. Em relação ao CT, já teve, né, umas melhorias bem significativas nesse ano para a Série A, tá aqui, ó, melhoria do gramado e entregar expansão do campo, né? Então vou deixar aqui algumas imagens recentemente para vocês. Então, só para você ter uma noção, esse projeto foi encaminhado, né, no final do último mês e tem uma matéria aqui do Globoesporte.com falando um pouco mais das reformas e melhorias que têm ocorrido, né, no CT desde a temporada de 2024 para 2025 também, sendo bem relevante. E aí uma coisa que fica o Ceará teria algum interesse em ver a SAF? Por quê? Com a SAF, e aí a gente tem exemplo do próprio futebol nordestino, como o próprio Bahia, o Santa Cruz, o Náutico também, que sempre tem, né, uma parte destinada para a reforma ou melhoria do estádio, e principalmente do CT, né? Então, esse ponto de vista seria uma alternativa muito interessante, porque a SAF não mudaria só uma questão de ter, vamos colocar assim, né, uma gestão profissional e tudo mais, e aportes em jogadores, em compra de atletas, e sim um investimento na sua infraestrutura. Então, o Ceará tem comentado sobre isso. Eu vou deixar aqui essa matéria do portal Diário do Nordeste, que destaca, ó, com sondagens do exterior, Ceará planeja evento para debater SAF em 2025, né? Com membros do Conselho Deliberativo, já teve então sondagens da Europa e da Arábia Saudita. E aí a iniciativa foi revelada pelo Danilo Bittencourt, atual CEO do clube, em um podcast Jogada do Vozão, do Sistema Verdes Mares. Então vou deixar aqui um trecho dele. Lembrando que quando o Danilo assumiu em 2024, ele falava que não tinha o interesse de virar SAF, justamente porque estava na Série B. Então agora o Ceará subindo para a Série A, ficando 1 ano, 2 anos, pode ser um caminho igual o Vitória, por exemplo, que tem se especulado há muito tempo SAF, que com esse tempo permanecendo na Série A, o clube é mais valorizado e tudo mais. E à espera de um bom investidor também. Então vou deixar aqui, ó. Já recebemos sondagem de alguns bancos de investimentos querendo trabalhar a estruturação da SAF do clube, de investidores interessados. Há alguns grupos que queriam apresentar o modelo, mas isso precisa ser batido amplamente no conselho para criar comissões e essas comissões trabalharem, desenharem, né, o melhor modelo, o que o clube quer. Pois pode ter uma SAF com investidor que seja controlador ou não, pode ter um modelo de gestão, então todos funcionam desde que estejam bem delimitados. Já ouvimos algumas propostas sim, outros investidores nos procuraram direto, e aí, né, vocês possuem interesse? Até gente de fora do país que busca um intermediário que conhece alguém do clube. A gente é um time muito interessante, desde 2018, de 8 campeonatos brasileiros, passamos 2 na Série B e 6 na Série A. Temos torcida de massa também, então somos um clube de interesse. Mas o que a gente planeja para esse ano? Vamos trazer pessoas, né, que já passaram pela SAF, escritórios, empresas, bancos que já fizeram essa intermediação e fazer um evento, mostrar no caso os prós e contras, né? E ele fala um pouco mais sobre essa questão da SAF e tudo mais, igual eu falo. Tem que ver também a questão de quem que é esse investidor, porque você pode vender a SAF igual o Vasco fez com a 777 e foi um tiro no pé. Ou o próprio Bahia, por exemplo, que vendeu para um grupo gigante. Então, se algum grupo que já tem alguns clubes no mundo, mostra uma capacidade boa financeira de reerguer o clube, que tem potencial para fazer mais do que a gestão tem feito, né, uma administração mais séria, com planejamento por longo prazo, além de aportes que tem que ser feito, né, na parte da infraestrutura para melhorar ainda mais o CT, para melhorar, quem sabe, a criação de um mini estádio. Então, são vários os projetos que podem ser, sim, debatidos no Ceará, e eu acho que agora é a hora de começar, né, a debater mesmo. Não acho que deveria ter vendido na Série B ou no primeiro ano de Série A. O clube se estabilizando, né, na primeira divisão e tendo esses recordes de receita, já passa a ser muito mais atrativo, né? O clube faturando 200, 250 milhões nos próximos anos, nesse ano e no ano anterior, em comparação, por exemplo, da temporada de 2022, né, que o clube ficou na Série B, que caiu para a Série B, né, em 2023 jogou com 132 milhões de reais, quase que o dobro, basicamente. Então pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa história do mini estádio. Você aprova, desaprova? Pode deixar sua opinião aqui também. Tem um vídeo falando só sobre esse projeto, inclusive esse vídeo, né, do arquiteto, eu vou deixar aqui
na tela final. Acho que em breve também vai sair um vídeo falando sobre o CT do Ceará. Então, para você não perder nada, se inscreva aqui embaixo e bora rumo aos 25 mil inscritos. Valeu!